40 anos. Já parou para pensar nisso? É uma geração inteira que viveu e morreu no deserto. E agora o povo de Israel está ali, na beiradinha da Terra Prometida. E o que eles vão enfrentar não é só exército, não são gigantes. É um perigo muito, mas muito mais sutil. Um perigo que vem de dentro. Vamos juntos mergulhar nessa história fascinante e super atual do livro de Deuteronômio. Imagina só, depois de 40 anos vendo milagres todo santo dia. Tipo, maná caindo do céu, as roupas que não se gastavam. Qual poderia ser a maior ameaça? A resposta, olha, é surpreendente e revela uma verdade muito profunda sobre nós, seres humanos, e sobre a nossa fé. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o deserto não foi um acidente, nem um castigo sem propósito. Pelo contrário, foi uma escola, um campo de treinamento intensivo, sabe? Projetado por Deus para ensinar lições que a vida boa, a prosperidade, o conforto poderiam apagar facinho, facinho. E aqui está o objetivo dessa escola. O texto diz que a jornada serviu para humilhar e testar. O deserto tem esse poder, né? Ele tira todas as nossas seguranças e acaba revelando o que de verdade está lá no fundo do coração. Era um teste para saber se, no fim das contas, eles iam escolher obedecer a Deus ou não. E essa comparação aqui, nossa, ela revela uma coisa muito profunda. Pensa bem, no deserto a dependência era total. O pão vinha do céu, a água brotava da rocha. A humildade não era bem uma escolha, era uma condição para sobreviver. Agora, na Terra Prometida, a realidade seria outra. Abundância, riqueza, o fruto do próprio trabalho. E com isso vinha o gigantesco risco da autossuficiência. Então fica claro que o verdadeiro teste não era aguentar a dificuldade, mas sim saber lidar com a bênção. E essa é a grande lição, a formatura da escola do deserto. Uma frase tão poderosa que o próprio Jesus usou séculos depois. A vida de verdade, aquela que sustenta mesmo, não vem só das coisas materiais, do pão, vem da conexão espiritual, da obediência à palavra de Deus. E essa lição vai ficando ainda mais profunda. Com a experiência do deserto fresquinha na memória, Moisés olha para o futuro, para a vida na terra da fartura. E ele alerta sobre o maior inimigo que eles iriam enfrentar. E não era um exército estrangeiro, não. Era um inimigo interno, o esquecimento, que é alimentado pelo orgulho. Essa frase aqui é a pura essência do perigo. É aquele pensamento que surge de fininho quando o sucesso chega. Aquela tendência que a gente tem de olhar para as nossas conquistas e falar, fui eu que fiz. Moisés está dizendo, cuidado, cuidado para não pensar assim, porque esse é o primeiro passo para longe de Deus. E aqui a gente vê perfeitamente essa espiral, essa descida, tudo começa com a bênção. Mas se a gratidão não for cultivada, o coração se enche de orgulho. E o orgulho leva a quê? Ao esquecimento da fonte da bênção. E quando se esquece de Deus, a porta fica escancarada para a idolatria, para colocar outras coisas no centro da vida. Então, qual é o antídoto para esse esquecimento tão perigoso? A memória. Moisés é muito enfático. Lembrem-se e jamais esqueçam. Mas lembrar do quê? Não só dos milagres, não. É para lembrar também das próprias falhas, da rebeldia constante, como aquele desastre do bezerro de ouro. E o ponto central é este. O povo não estava ganhando a terra por ser bom, por ser justo, de jeito nenhum. Moisés chama eles de obstinados, povo de dura cerviz. A conquista era, na verdade, um ato da graça e da fidelidade de Deus à promessa que ele fez lá atrás para Abraão. E também era um juízo contra a maldade dos povos que já moravam ali. A base de tudo era a graça de Deus, não o mérito humano. Isso tudo nos leva para o clímax dramático da história do deserto. O momento em que a aliança é quebrada, logo no comecinho, e a resposta inacreditável de Deus para essa falha. Tenta imaginar a cena. Moisés está lá no monte, recebendo as tábuas da aliança. E elas foram escritas, olha só, pelo próprio dedo de Deus. Um presente divino, um símbolo da relação direta entre Deus e o seu povo. Mas aí quando ele desce, o que ele encontra? O povo adorando um bezerro de ouro. E num ato simbólico poderosíssimo, Moisés joga as tábuas no chão e as quebra. Aquele gesto representava exatamente o que o povo tinha acabado de fazer, quebrar a aliança, romper a promessa. E aqui vem a virada na história. Deus não desiste deles. Ele manda Moisés cortar 2 novas tábuas de pedra, iguaizinhas às primeiras. Só que dessa vez existe uma parceria. O homem prepara as tábuas, mas é Deus quem escreve nelas de novo. E o que Deus escreve? Exatamente as mesmas palavras, os mesmos 10 mandamentos.
Isso é maravilhoso. A aliança é renovada não porque o povo ficou perfeito da noite para o dia, mas pela pura graça e misericórdia de Deus. É a fidelidade divina que sustenta a relação, mesmo com toda a infidelidade humana. Bom, com essa base da graça bem estabelecida, Moisés chega à pergunta fundamental. Depois disso tudo, afinal, o que Deus realmente pede? E a resposta vai muito além de rituais e cerimônias. Essa pergunta aqui, ela introduz um dos resumos mais lindos da fé em todo o Antigo Testamento. Não é uma lista complicada de regras, mas sim a essência do que é um relacionamento. A resposta se resume nestes 5 pilares que definem a relação. Primeiro, o temor, que é reverência, respeito. Depois, andar nos caminhos dele, que é uma jornada do dia a dia. Amá-lo. Servi-lo com entrega total, de coração e alma. E por fim, obedecer. Mas não por obrigação, e sim como um resultado natural desse amor e respeito. É uma relação completa, que envolve a mente, o coração e as ações. E para resumir tudo, Moisés usa uma metáfora muito poderosa: circuncidai o vosso coração. O que ele está dizendo é que a verdadeira religião não é um sinal por fora, na carne, mas uma mudança por dentro. É tirar a dureza, a teimosia e entregar o coração a Deus. É uma transformação que vai lá na raiz de quem a gente é. E qual o resultado prático dessa fé de coração? Uma vida que reflete o caráter de Deus. Assim como Deus é justo e compassivo, o seu povo também deve ser. A fé se torna visível no jeito de tratar os mais vulneráveis, o órfão, a viúva, o estrangeiro. A transformação que acontece por dentro gera justiça social por fora. E assim, a jornada de Israel deixa essa pergunta no ar para a gente pensar. Será que a fé se resume a práticas externas, a uma religião formal? Ou será que é uma aliança de verdade gravada no coração que transforma quem a gente é e como a gente vive? A lição do deserto com toda certeza continua ecoando e muito até hoje.